Métodos comportamentais 2, reduzindo a ansiedade e rompendo padrões de evitação. No capítulo 1, são descritos os aspectos cognitivos e comportamentais dos transtornos de ansiedade, que incluem medos irracionais de objetos e situações, superestimação do risco ou do perigo, subestimação da capacidade de enfrentar ou lidar com os estímulos temidos e padrões repetidos de evitação. Como eu já expliquei outras vezes, é aquela pessoa que tem medo de falar em público, então ela vai lá e acha que falar em público é algo que todos vão rir dela, e ela então superestima isso, que as pessoas vão rir dela, e talvez elas não façam isso. E subestima a capacidade dela de falar em público. Então, o foco agora é na base teórica para o uso de técnicas comportamentais nos transtornos de ansiedade, abordando métodos específicos para enfrentar problemas como fobias, ataques de pânico e transtornos de estresse pós-traumático, famoso TEPT, destacando princípios gerais e técnicas aplicáveis a diversos transtornos de ansiedade. Análise comportamental dos transtornos de ansiedade. Vamos lá. Os métodos comportamentais usados na terapia cognitivo-comportamental, na TCC, têm origem na teoria da aprendizagem, que deu base aos primeiros modelos da terapia comportamental, que não é a TCC, é a terapia comportamental. Com o tempo, as terapias comportamental e a cognitiva se unificaram na abordagem cognitivo-comportamental. Então, antes existia a terapia cognitiva, a terapia comportamental, as duas se uniram e aí surgiu a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Para tratar a ansiedade, essas abordagens se apoiam em conceitos da teoria da aprendizagem. Olha aqui o cérebro que bonitinho, tem um cérebro aqui, todo bonitinho, né? Então vamos lá. Pessoas com transtorno de ansiedade geralmente vivenciam medo intenso e sintomas físicos quando expostas a estímulos que percebem como ameaçadores. Então, por exemplo, alguém com fobia de altura pode ter pensamentos automáticos de medo e reações físicas intensas diante da ideia de subir uma escada alta. Na teoria da aprendizagem, o estímulo temido gera uma resposta de ansiedade. É o estímulo-resposta, né? Aquilo que a gente aprende na faculdade, acho que não precisa explicar, porque todo mundo já está careca de saber, né? Então, forma, assim, uma base para intervenções comportamentais. O estímulo que inicialmente causou medo é chamado de estímulo não condicional, como locais de um ataque de pânico, eventos traumáticos ou pessoas que causaram dor emocional. A reação de medo a esse estímulo é chamada de resposta não condicionada. Posteriormente, estímulos que lembram o ENC também podem provocar medo, mesmo sem o perigo real estar presente. A generalização de estímulos ocorre quando lembranças associadas a experiências traumáticas passam a provocar reações de ansiedade. Então, galera, para explicar isso melhor, quando uma pessoa ela tem o famoso gatilho, né? Então, alguma coisa pode despertar nela um gatilho que faça ela se lembrar daquilo que lhe traz algum trauma. Então, a pessoa, por exemplo, pode ter sido mordida por um cachorro quando era criança, e quando ela vê um cachorro, ela sempre vai lembrar daquela mordida que ela levou. Então, ela começa a ter medo de cachorro, ela fica ansiosa quando ela vê um cachorro. E aí, nós vamos ver aqui nos próximos slides como que a gente enfrenta isso, tá? Então, na teoria da aprendizagem, esses elementos lembrados são chamados de estímulos condicionais, que ao serem apresentados geram uma resposta condicionada, como medo ou angústia. Em pessoas com transtorno de ansiedade, essa resposta costuma ser tão intensa que elas passam a evitar qualquer situação que possa provocar esse desconforto, como eventos sociais, lugares fechados ou situações que remetem a experiências traumáticas. Esse padrão de evitação é mantido porque oferece alívio emocional imediato, reforçando o comportamento e tornando o ciclo de ansiedade ainda mais difícil de romper. Eu vou ser repetitivo e vou falar do exemplo da pessoa que tem medo de falar em público. Então, pessoal, a pessoa que tem medo de falar em público, ela evitou de ir lá no palco, sei lá, se apresentar, falar qualquer coisa que seja. Então, como ela evitou lá, ela tem o pensamento, se eu for até lá, eu vou passar vergonha, vão rir de mim, etc. e tal. Então, quando ela evita, ela tem um alívio emocional por não ter passado por aquilo. É como se fosse uma recompensa.
Então, isso estimula ela a continuar evitando. Então, é por isso que é o estímulo e resposta. Então, ela aprende que se ela evitar, ela não vai passar vergonha, ela não vai fazer papel de ridículo. E é um pensamento exagerado, né? Porque não é porque a pessoa vai falar em público que ela vai fazer papel de ridículo. Mas continuando, então, aqui, no livro tem o caso da Gina, que exemplifica isso. Ao associar elevadores a ataque de pânico, ela começou a evitá-los, o que intensificou seu medo. O seu terapeuta, percebendo essa dinâmica, utilizou técnicas de exposição gradual para ajudá-la a enfrentar o estímulo temido. Essa estratégia visa interromper o ciclo de evitação, enfraquecer a resposta condicionada e promover uma reestruturação das crenças disfuncionais ao medo. Então, assim, quando aqui fala que a Gina tinha medo, né, de andar de elevador e o terapeuta utilizou uma exposição gradual, significa que, por exemplo, ela não vai subir um prédio de 10 andares no elevador, mas ela pode pegar um prédio pequeno e subir um andar de elevador, por exemplo, ou nem subir, apenas entrar no elevador, ver como é o elevador. E, então, assim, ela vai sendo exposta aos poucos àquela coisa que deixa ela ansiosa, para ir aos poucos tirando um pouco daquele estímulo que deixa ela com medo. Então, aqui nós temos também a TCC, a TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, que o padrão de evitação também se manifesta por meio de rituais compulsivos realizados para aliviar a ansiedade causada por pensamentos obsessivos. Quando a pessoa realiza o ritual, a obsessão é neutralizada e a ansiedade diminui temporariamente, o que reforça o comportamento compulsivo, como forma de lidar com o desconforto. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que precisa estar lavando as mãos o tempo inteiro, né? Tem um filme que uma vez eu vi, não lembro agora o nome, mas que a pessoa nunca usava novamente o mesmo sabonete. Ele lavava as mãos, jogava fora o sabonete, porque ele tinha medo de germes. Então, são essas coisas que o toque nos traz, né? Essa ansiedade pelas coisas. E isso reforça, né? Como no caso da ansiedade lá que eu mostrei no slide anterior. Esse alívio imediato acaba incentivando a repetição do ritual, sempre que a obsessão retorna, fortalecendo o ciclo do transtorno. De forma geral, a teoria da aprendizagem aplicada à terapia cognitivo-comportamental explica os transtornos de ansiedade em 3 etapas principais. Primeiro, um estímulo não condicionado provoca uma resposta de medo que se generaliza para outros estímulos condicionados. Depois, em segundo, né, a evitação desses estímulos reforça a ideia de que a pessoa não é capaz de enfrentar a situação temida. E, por fim, o terceiro, para que a pessoa consiga superar a ansiedade, é essencial interromper o padrão de evitação, enfrentando os estímulos temidos de maneira gradual e controlada. Os estudos sobre os processos cognitivos em transtornos de ansiedade ampliaram significativamente o modelo comportamental básico da TCC. Pesquisas nos mostram que pessoas com ansiedade tendem a ter pensamentos automáticos distorcidos, como superestimar riscos, subestimar sua capacidade de enfrentamento e prever consequências catastróficas. Além disso, experiências de vida, como os aprendizados adquiridos com pais e outras figuras significativas, podem moldar crenças profundas sobre perigo, risco e autossuficiência, influenciando diretamente as respostas ansiosas. Então, um exemplo aqui que eu vou dar, a mordida de cachorro, né? Então, aqui, superestimar riscos e subestimar sua capacidade de enfrentamento e prever consequências catastróficas. Uma pessoa que, em algum momento da sua vida, foi mordida por um cachorro, ela começa a achar que todos os cães vão morder ela. Então ela fica com medo e ela generaliza isso, ela superestima esse risco, que todos os cachorros vão morder ela, que não é verdade. Né? Tem cachorro que é muito mansinho, é muito dócil. Então ela começa a ter esses pensamentos mais catastróficos. Né? Então ela não passa na frente de cachorro, ela tem medo de até de chegar perto, porque ela imagina que os cachorros vão todos atacarem ela. Isso é reforçado nesse pensamento cada vez que ela evita. Então, em muitos casos de transtorno como a ansiedade generalizada, o pânico, o toque, não é possível identificar um estímulo original claro que tenha iniciado o padrão de evitação. Por isso, recomenda-se uma formulação mais abrangente e complexa que leve em conta não apenas o condicionamento comportamental, mas também fatores cognitivos e biopsicossociais. Esses incluem pensamentos automáticos, crenças centrais, experiências de desenvolvimento,
Embora esse trecho destaque os componentes comportamentais da TCC, os aspectos cognitivos são essenciais para compreender e tratar a ansiedade de forma mais completa, como abordado em capítulos específicos aqui desse livro. Então aqui a gente vai ver uma visão geral dos métodos de tratamento comportamental. Quais são as técnicas que a gente pode utilizar? Os métodos comportamentais para tratar a ansiedade focam em quebrar a ligação entre o estímulo, que provoca o medo, seja ele condicionado ou não, e a resposta. Então, isso é feito por meio de um processo chamado despareamento estímulo-resposta, no qual a evitação, que traz alívio momentâneo, é substituída por comportamentos mais adaptativos, como a exposição gradual ao estímulo temido. Então, assim, o cachorro, por exemplo, né? A pessoa, ela pode começar por ver filmes de cachorro, se ela tem tanto medo assim. Depois ela pode começar a fazer carinho em filhotinhas de cachorro. E depois ela pode visitar, sei lá, um canil e conhecer outros cães dóceis e ir aos poucos, então, entendendo melhor que esse medo dela é superestimado. Então, isso vai quebrando esse medo com essa exposição gradual e controlada, né? E nem aqui ó, diz, ó, essa exposição controlada ajuda o indivíduo a aprender que a situação não é tão ameaçadora quanto imaginava, reduzindo a resposta de medo e quebrando o ciclo de ansiedade. Rompendo a conexão estímulo-resposta. Os procedimentos mais comuns para desfazer o pareamento entre estímulo e resposta de medo são a inibição recíproca a exposição, e a exposição. A inibição recíproca envolve induzir um estado de relaxamento profundo, criando uma emoção positiva que contrasta com a ansiedade, permitindo o despareamento do estímulo e da resposta de medo. A exposição, por sua vez, envolve a intencional exposição gradual ao estímulo temido, o que inicialmente provoca medo, mas com o tempo a resposta emocional se esgota à medida que a pessoa se adapta à situação. Além disso, técnicas de reestruturação cognitiva, como a parada de pensamento, a descatastrofização, ajudam a reduzir a ansiedade, promovendo respostas de relaxamento e uma reavaliação dos medos, facilitando o enfrentamento da situação temida. Eu quero aconselhar vocês, então, a anotar esses nomes, como parada de pensamento, descatastrofização, difícil de falar isso, e procurar aí no Google o que é isso daí, porque senão ia se tornar muito grande essa aula aqui, no capítulo do livro, e aí no livro ele explica bem detalhado o que é isso daí. Mas depois vocês podem procurar no Google ali, que tem bastante explicação o que é isso. São nomes muito técnicos, mas que no dia a dia a gente faz isso no consultório de uma forma tão natural que a gente nem percebe que está fazendo, tá? Então, nem se apegue tanto assim a nome, mas é importante saber. Fazendo a sequência de intervenções comportamentais para sintomas de ansiedade. O tratamento de transtornos de ansiedade segue uma sequência de intervenções comportamentais semelhante, que inclui a avaliação dos sintomas, identificação dos gatilhos de ansiedade e estratégias de enfrentamento. O ensino de habilidades para lidar com os pensamentos, sentimentos e comportamentos e a exposição sistemática às situações que causam ansiedade. Então, são 4 passos, se eu não estou enganado. Então, o passo 1 é a avaliação que o terapeuta faz, né? Então, ele vai primeiro pegar os eventos, memórias que provocam ansiedade, aí depois ele vai pegar esses pensamentos automáticos, erros cognitivos relacionados a esses gatilhos, aí depois, em terceiro lugar, as respostas emocionais e fisiológicas, e o quarto lugar, ele vai pegar esses comportamentos habituais de pânico e de evitação. Então, nessa avaliação, ele vai avaliar essas 4 coisas e fazer um plano de tratamento, né? Então, o diagnóstico ele pode ser feito com entrevistas, escalas de avaliação para medir a intensidade dos sintomas e identificar possíveis comportamentos de segurança, assim como a ajuda de familiares que podem reforçar a evitação. O passo 2 é a identificação de alvos para a intervenção. O terapeuta define alvos específicos, começando com sintomas mais fáceis de lidar para gerar confiança. Às vezes é mais eficaz abordar o problema menor para aprender estratégias que podem ser usadas em questões mais desafiadoras. O passo 3, treinamento de habilidade básica, é ensinar então algumas habilidades como relaxamento
e parada de pensamento, distração, descatastrofização, retreinamento de respiração. Aí eu volto a dizer que vocês podem procurar isso no Google, porque no livro ele explica, assim, ele tem vários parágrafos que explica cada uma dessas coisas, mas ia se tornar muito grande trazer aqui para essa aula. Então eu peço que tirem um print, depois procurem aí no Google ou em qualquer outro lugar que vocês tenham preferência para ver o que é isso daí exatamente, tá? Então essas habilidades elas são fundamentais para enfrentar situações que causam ansiedade. O passo 4 é a exposição. Essa é a fase final no tratamento de transtornos de ansiedade. Ela visa interromper o ciclo de evitação e o reforço das respostas ansiosas. Nessa etapa, o paciente é incentivado a enfrentar situações que causam ansiedade enquanto utiliza técnicas de reestruturação cognitiva e relaxamento. Em casos como fobia simples, a terapia de inundação pode ser utilizada, onde o paciente confronta diretamente o estímulo temido com a orientação do terapeuta. No entanto, a abordagem mais comum é a dessensibilização sistemática. E isso é fato, gente. A dessensibilização sistemática, que é ir sendo exposto aos poucos aquilo que dá medo, é muito utilizado mesmo na terapia, tá? E isso envolve, então, a criação de uma hierarquia de estímulos que causam ansiedade. A partir dessa hierarquia, o paciente passa por uma exposição gradual a esses estímulos, enfrentando-os de maneira progressiva até que a ansiedade seja reduzida. Então, aí, como é que a gente desenvolve uma hierarquia, né? Desenvolvendo uma hierarquia para a exposição gradual. A dessensibilização sistemática ou exposição gradual depende da criação de uma hierarquia bem estruturada de estímulos, que devem ser classificados com base no grau de ansiedade que provocam. Um exemplo disso é mostrado no vídeo 15, onde o Dr. Wright, eu não sei se é um doutor ou uma doutora, tá? Eu botei o, mas eu não sei se é um homem ou é uma mulher. Ajuda a paciente Gina a construir uma hierarquia para superar seu medo de ir ao refeitório no trabalho, levando em consideração fatores como horário, número de pessoas, tipo de utensílios. Aí, durante o processo, a paciente identifica lá as atividades que provocam ansiedade, e aí isso vai sendo ajustado, né, conforme a hierarquia de exposição ali para ser mais eficaz, tá? Eu tenho o CD que vem com o livro, né, que eu tenho a versão antiga do livro, vem um CD, onde tem os videozinhos lá. Já na versão nova do livro, ele vem um código lá, daí tu acessa o site e vê os vídeos online. Eu não sei se são os mesmos vídeos na versão nova. Então, para criar uma hierarquia eficaz, é fundamental que as etapas sejam específicas e classificadas por grau de dificuldade ou ansiedade, utilizando uma escala de 0 a 100, ou de 0 a 10. Aqui fala no livro de 0 a 100, mas pode ser de 0 a 10 também. Eu prefiro até fazer de 0 a 10 porque fica mais fácil para o paciente botar em números. Então, a hierarquia deve abranger diversos níveis de dificuldade, com atividades que vão desde as menos ameaçadoras até as mais desafiadoras. Eu volto a falar do cachorro, né? Então, o que é mais desafiador? Passar a mão num caramelo já grande ou num filhotinho? Então, é isso que a pessoa precisa ir fazendo, né? Pega o que é menor de fazer, faz primeiro isso para depois ir sendo desafiada com algo maior. Então, a colaboração entre o terapeuta e o paciente na seleção da ordem dessas etapas é crucial para garantir que a exposição seja realizada de forma gradual e controlada, com a redução da ansiedade à medida que cada etapa é superada. A exposição no imaginário é uma técnica importante na terapia cognitivo-comportamental e é especialmente útil em casos como o estresse pós-traumático. A pessoa cria lá, então, imagens mentais vívidas de situações que provocam medo, aí o paciente pode se preparar para enfrentar na realidade. E aí eu vou contar uma história da minha vida mesmo, né? Eu, quando estava tirando a carteira de motorista, eu ficava olhando no Google Maps ali, todo o ambiente onde eu ia fazer a prova, ficava me imaginando lá, dirigindo, indo na prova, no avaliador falando comigo. Então eu ia criando todo esse cenário na minha mente para chegar no dia da prova menos nervoso, para poder, enfim, ser aprovado, né? Então aí um exemplo prático, né, que eu levei para minha vida. Então, durante uma sessão, o terapeuta orienta o paciente a visualizar uma situação assustadora, ajudando-o a questionar e desafiar suas previsões de medo. Isso pode ser feito de forma gradual, utilizando a hierarquia de exposição e promovendo a redução da ansiedade por meio de técnicas de relaxamento
e reestruturação cognitiva. A exposição in vivo, aqui no livro eles usam esse nome, né? In vivo, mas seria tipo ao vivo, ir lá e fazer mesmo, né, a coisa, não ficar só na imaginação. Então é a confrontação direta com os estímulos temidos e é frequentemente realizada como tarefa de casa. O terapeuta pode acompanhar o paciente em situações controladas ou o paciente pode realizar a exposição sozinho, dependendo do caso. O processo deve ser gradual, com o paciente começando por situações de menor ansiedade e avançando para as mais difíceis. Durante esse processo, é importante registrar as mudanças na ansiedade e revisar o progresso nas sessões subsequentes. A exposição em vivo ajuda a diminuir o medo real, por meio da prática e da experiência controlada. Então, aqui um breve resumo do que a gente viu até aqui. Os métodos cognitivos comportamentais para transtorno de ansiedade focam na ideia de que as pessoas com esses transtornos desenvolvem medos irracionais e reagem com ansiedade excessiva, evitando os estímulos que desencadeiam esse medo. As intervenções comportamentais visam interromper essa evitação, ensinando o paciente a reduzir aquela excitação emocional e modificar os pensamentos disfuncionais que aumentam a ansiedade e se expor gradualmente a situações temidas. O processo de intervenção segue 4 etapas principais, que é a avaliação dos sintomas, os gatilhos de ansiedade, os métodos de enfrentamento. Depois vem a identificação e priorização dos alvos para a terapia. Depois vem um treinamento de habilidades para o controle da ansiedade. E, por último, a exposição aos estímulos estressores, até que a resposta de medo seja reduzida ou eliminada. Essas práticas começam nas sessões de terapia e depois são aplicadas como tarefas de casa para ampliar os resultados no cotidiano do paciente. Como eu falei, a TCC ela trabalha muito com isso, ensinando o paciente a ser seu próprio terapeuta. Essas tarefas de casa ajudam muito. É verdade isso mesmo. E eu peço então para vocês se inscreverem já no meu canal, deixarem seu like no meu vídeo e convidem seus colegas aí da faculdade ou colegas profissionais aí a conhecer o meu canal, conhecer os vídeos que eu faço, porque isso me ajuda, me estimula bastante a continuar fazendo, ok, gente? Então, obrigado por terem me assistido até aqui e nos vemos nos próximos vídeos.